Palmeiras propõe um jogo inicialmente de muita intensidade, de muita velocidade, muito objetivo. Estevão ainda assim fez um bom jogo. O Angileri fez um ótimo jogo, mas mesmo você fazendo um ótimo jogo, o Estevão vai passar por você algumas vezes, né? O Estevão fez um bom jogo em algumas das vezes que conseguiu passar e foi, de fato, o jogador mais perigoso do Palmeiras. O Abel não teve nenhuma surpresa hoje. A surpresa foi exatamente a entrada do Romero. Salve, salve, torcedor alviverde, seja bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí do Linha de Passe, falando muito desse primeiro jogo da final. Infelizmente, uma vitória, mas a grande verdade é que o Palmeiras foi bem superior ao Corinthians, mas infelizmente saiu com a derrota. Mas em todos os critérios, em todas as análises aí estatísticas, o Palmeiras construiu muito mais do que o Corinthians e temos condições de reverter essa situação lá no campo deles, igual eles venceram hoje aqui. Então vamos tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo aí, rapaziada. Mas o Palmeiras tem feito isso com certa insistência. Eu vou passar só uma coisa. Então, numa escala de 0 a 10, qual o nível de favoritismo do Corinthians agora? Aquelas fichinhas? Nas fichinhas, vai. Você que é bom nas fichinhas. Agora eu me permito dar o mínimo de fichinhas ao Corinthians, 6-4. 6-4. Então tem um favoritismo. Tem um favoritismo. Distribuição. E para vocês, o Pato? Tudo bem, Will? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Eu tô nessa mesma proporção do prof e para mim é uma inversão. Antes da bola rolar, para mim era 60-40 para o Palmeiras. Tivesse terminado empatado o jogo de hoje, trabalharia no 50-50 para a semana que vem, para daqui a 10 dias. Tendo o Corinthians vencido por um gol de diferença, 60-40 Corinthians. Acho que é uma inversão nesse momento do que era o prognóstico de favoritismo antes da bola rolar. E o mando que é importante considerar também. Então, né? Hoje o mandante não ganhou, evidentemente. Sim, mas o Corinthians é o mandante. O Corinthians tem feito mais diferença do seu mando até do que o Palmeiras. Nem não vi. Deixa o Abel ouvir isso. Não vi estatisticamente, mas assim, tem a impressão que o Corinthians responde melhor ao jogo dentro de casa, embora hoje tenha respondido bem ao jogo fora de casa. Acho curioso como o Ramon Dias, a sua comissão, o seu trabalho, tem conseguido dar respostas nos momentos mais críticos, né? Então, no ano passado, quando o Corinthians cai para o Racing, o jogo seguinte era o Palmeiras. Ou ele ganhava ou ele estava fora. Jogou bem e ganhou do Palmeiras em casa. Esse ano, depois da primeira derrota para o Barcelona, era o Santos. E se discutia, olha, será que o Ramon comanda o Corinthians no outro jogo contra o Barcelona? Se tomar outra pancada contra o Santos, cai. Ganhou do Santos. E agora, de novo, o Campeonato Paulista era o termômetro para a permanência do Ramon Dias. O Campeonato Paulista não acabou, mas no primeiro jogo ele vence logo depois de uma eliminação para o Barcelona. Acho que o Corinthians fez hoje quase tudo muito bem. O que o Corinthians não conseguiu fazer bem hoje foi contra-atacar. O gol foi o único contra-ataque de fato bem puxado pelo Corinthians. A gente vai falar sobre as nuances do jogo. Mas o Corinthians conseguiu estabilizar o Palmeiras em quase todos os seus principais pontos. Por que eu digo quase todos? Porque o Estevão ainda assim fez um bom jogo. O Angileri fez um ótimo jogo. Mas mesmo você fazendo um ótimo jogo, o Estevão vai passar por você algumas vezes, né? O Estevão fez um bom jogo em algumas das vezes que conseguiu passar e foi, de fato, o jogador mais perigoso do Palmeiras. Mas o Corinthians marcou bem, se comportou bem, conseguiu controlar o Palmeiras mais no primeiro do que no segundo tempo. Faltou conseguir contra-atacar melhor mais vezes, mas na vez que de fato chegou, fez o gol da vitória, uma vitória justa pelo que foi o jogo. Terminasse 0-0, seria justo também. Se alguém tivesse que vencer, pelo que foi o duelo estratégico, o Corinthians, para mim, mereceu vencer mais do que o Palmeiras. Eugênio, eu ia passar para você, ia deixar o Birner por último, só que na hora que os dois colocaram 6-4 de favoritismo pro Corinthians... Ele se manifestou aqui. Ele quer mais. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Conservadores. É mesmo? 6-4 é pouco o nível de favoritismo pro Corinthians agora, Birner? Tudo bem, William? Tudo bem, Boa noite a você, Zupac, professor Celso Zelt, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Não, acho que tá bem... Tá de bom tamanho. Então por que eles são conservadores? Tá provocando os colegas. É só isso. Aí na hora H, né? Pensei que ele ia falar um 7-3, um 8-2. Não, não, de jeito nenhum. Mas tem algumas coisas que precisam mudar. Porque, eu só tô dando 6-4 porque é o Palmeiras do Abel. Mas o Palmeiras do Abel não fez ainda um grande jogo em partidas relevantes esse ano. O Palmeiras do Abel falhou nas partidas decisivas no ano passado, ou pelo menos em grande parte delas. Isso teria mudado se houvesse a virada contra o Botafogo na Libertadores, mas o Palmeiras do Abel me chama muita atenção porque ele ainda tenta se encontrar. Parece que
quando você olha o time buscando soluções de jogo, vocês falavam dos excessos de cruzamento, não parece um time que é treinado há tanto tempo por um técnico tão bom quanto o Abel realmente é. E do outro lado, tem um Corinthians que jogando em casa costuma ser muito forte, tá diante da sua torcida, e aí tem o cenário do campeonato em que a taça não é muito importante, mas o impacto do resultado numa final é. Porque se o Palmeiras perder, eu acho que o trabalho do Abel, que pra mim é intocável no Palmeiras, então já estou deixando isso muito claro, vai ser questionado. E tem coisas que podem ser questionadas, pra gente entender se algumas decisões dele não têm sido as ideais ou se os jogadores não estão assimilando o que ele quer. Assimilava, né? E do outro lado, se o Palmeiras vira, o que não é nenhum espanto para quem tem, segundo nós aqui, 40% de chances, e quem assiste a gente pode discordar ou concordar, mas ninguém acha impossível uma virada, é uma tragédia para o Corinthians. Permitiu o tetracampeonato em Itaquera. Já era se ele tivesse perdido esse jogo, já seria. Sem dúvida. Então, o jogo de volta ficou ainda mais temperado, ainda mais apimentado depois do jogo de hoje. Dá pra dizer que depois do jogo de hoje, a responsabilidade do Corinthians aumentou? Ela já era maior. E ela aumentou ainda mais. A vantagem aumentou e junto com ela vem a responsabilidade. Eu concordo, porque agora a expectativa de todo mundo, dos torcedores corintianos, é que o time consiga ganhar o campeonato atuando dentro de casa. Eu estava pensando aqui, viu, Eugênio, para passar para você. Quando a expectativa estava maior em cima do Corinthians, foi justamente quando o Corinthians refugou, né? Nos jogos em que a expectativa era maior em cima do Corinthians, foi quando ele refugou na temporada. E quando precisou dar uma resposta, mas já sem aquela expectativa, aí o Corinthians deu resposta. Talvez não seja o melhor cenário, né? Mas óbvio que o torcedor está feliz da vida. E 1 a 0 é um baita resultado fora, encaminha bem aí o título. Por isso que eu acho que a grande chave para o resultado excelente que o Corinthians conquistou hoje teve aqui, ó, como tem aquela imagem do Abel assim, ó, a concentração, a força mental. O Corinthians foi para um jogo pressionado por ter sido eliminado da Libertadores, cansado, porque ele se desgastou muito na quarta-feira. Tem isso também. Na casa do adversário, um caldeirão. Palmeiras propõe um jogo inicialmente de muita intensidade, de muita velocidade, muito objetivo. E o Corinthians sabe tirar a velocidade do jogo, sabe trabalhar a bola quando ele tinha a posse de bola dela com calma, não fica nervoso, não rifa a bola, vai esfriando o jogo e trazendo o jogo para o que interessava a ele. Claro, sempre há algum risco de alguma jogada ou outra, mas ele consegue ter a tranquilidade e a força mental para conquistar um resultado acima até do que eu imagino fosse o próprio planejamento. Acho que o planejamento era não perder, ou no máximo perder de pouco para decidir em casa. Ele consegue a vitória, acho que vai além do que, inclusive, a torcida do Corinthians esperava para o jogo de hoje. Muito em cima de um equilíbrio emocional que talvez tenha faltado em alguns jogos importantes, quando ele tinha, contra o CV, por exemplo, né? Quando ele tinha, teoricamente, a questão de ser o protagonista do jogo. Além disso, você soma a essa questão uma nova organização tática. O Corinthians normalmente joga com o losango no meio de campo, e isso traz consequências sempre defensivas de dificuldade para o Corinthians, porque ele não tem um jogador para fechar o lado do campo. Então ele tem o Garro com 2 atacantes por dentro, e ele sempre deixa o lateral adversário livre para subir para o ataque. Hoje, sem o Garro, o que ele fez? Ele abriu o Romero de um lado e abriu o Memphis do outro. Embora o Memphis não fosse exatamente um ponta, mas o posicionamento dele era mais aberto do que o normal, com o Yuri centralizado. Com isso, ele inibe a subida dos laterais do Palmeiras, de um lado ou do outro. Ele protege mais o seu próprio lateral. Se ele tivesse a liberdade pro Mike, no caso Marcos Rocha no início, depois o Mike, né, que entrou ainda no primeiro tempo, para que ele pudesse dobrar com o Estevão, com liberdade para subir o tempo inteiro no ataque, ele estaria muito mais vulnerável defensivamente. Assim como do outro lado, se ele não tivesse o Romero a proteger ali o Mateuzinho, talvez o Palmeiras pudesse chegar mais vezes pelo lado do campo. Então ele consegue equilibrar também defensivamente com a mexida de tirar o Garro. Eu dizia durante a semana, né, a gente ficou lá na Neoquímica Arena durante quase todo o dia, e havia muita questão, o Garro, talvez poupar o Garro hoje é mais importante jogar contra o Palmeiras.
E eu entendi ao contrário, que era mais importante o Garro contra o Barcelona, porque o Corinthians tinha necessidade de buscar um resultado do que todo mundo esperava. E deixou isso implícito na entrevista coletiva. Os colegas pensam, e os seus colegas que estão do outro lado precisam às vezes surpreendê-los. O Abel não teve nenhuma surpresa hoje. A surpresa foi exatamente a entrada do marcação mais alta, com boa chance de dar certo no Arboleda. Hoje ele fez a mesma coisa. Ele então, na dúvida se o lateral vai sair ou não vai sair, onde tem o Memphis, ele segura um pouco mais. A não ser que o jogo peça isso, que o resultado esteja ruim, alguma coisa assim. E eu não sei se o Ramon teve essa leitura, porque os treinadores precisam pensar, tentar pensar como os seus colegas pensam. E os seus colegas que estão do outro lado precisam, às vezes, surpreendê-los. O Abel não teve nenhuma surpresa hoje. A surpresa foi exatamente a entrada do Romero, que não é, na verdade, uma coisa tão... eu acho que ele é subaproveitado, inclusive, no elenco do Corinthians. Várias vezes eu falo, não é para jogar com trio. A gente falou isso, inclusive, antes do jogo da Libertadores, para entrar com o Romero pelo lado. Embora ele tenha jogado mal contra o Barcelona, né? Com 30, ele jogou 1 hora contra o Barcelona e jogou mal, né? Hoje ele fez um bom jogo, mas um jogo mais sem bola do que com bola. Mas hoje é com uma outra outro jogo. Obrigação, era o oposto, inclusive. Esse negócio de... Bom, rapaziada, infelizmente é esse corte que a gente trouxe para vocês falando dessa derrota do Palmeiras, mas a grande verdade é que o Palmeiras foi melhor do que o Corinthians. Essa é a verdade. Só que o Palmeiras ainda está em reconstrução. Algumas peças ainda, e parece que ainda precisa de um meio de campo ainda um pouco melhor, não está muito bem organizado, mas mesmo com a derrota, você vai ver a análise de estatísticas. O Palmeiras foi muito superior em finalização, teve mais posse de bola. Então, assim, infelizmente, a gente teve um azar, né? De tomar esse gol aí num contra-ataque, mas o Palmeiras sim merecia vencer, que atuou bem melhor do que o Corinthians, mas ainda ficou muito aquém do que a gente precisa ver o Palmeiras atuando. A gente não conseguiu ainda ver um Palmeiras maestral igual a gente viu em 2023 e a gente fica na expectativa para o Palmeiras conseguir, o Abel conseguir ajeitar esse time para o dia 27 a gente conseguir reverter essa situação. Você que assistiu o vídeo até aqui, deixe seu comentário, deixe a sua opinião de como que foi o jogo, o que você achou. E você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.